Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente para falar dessa coisa maravilhosa que é a metodologia, que todo mundo ama de paixão, sei que vocês adoram. Hoje a gente vai continuar, né, a falar sobre como montar um projeto de pesquisa, e hoje a gente vai finalizar o que a gente viu na quinta-feira passada. Antes de começar, eu queria só falar que eu disponibilizei um texto, eu não sei se o Igor mandou no grupo, enfim, é um livro do Antônio, acho que é Antônio, do Antônio Carlos Gil, que é sobre elaboração de projetos de pesquisa. É um livro que eu uso muito nas minhas aulas de metodologia quando eu vou tratar do tema de projetos de pesquisa. Ele é um livro bem completo, então vale a pena a leitura se vocês tiverem dúvida em algum momento. E a leitura do livro, ela vale também como atividade fora desse momento aqui da aula, né? Assíncrona. Obrigada, esqueci a palavra. Atividade assíncrona, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem consultar o livro e também é uma leitura que vocês podem usar como atividade assíncrona. Viu? Vale muito a pena. O Antônio Carlos Gil, ele é bem didático na escrita, é um livro muito bom. Bom, então vamos começar, né? Hoje é o segundo dia do nosso mini curso, né? De como elaborar um projeto de pesquisa. Antes da gente passar para o que a gente vai ver hoje, eu vou... Igor não está passando o slide. Bom, eu vou relembrar o que a gente viu na aula de quinta-feira para a gente poder se situar, né, de forma, assim, mais organizada. Então, assim, na quinta-feira passada, a gente viu os aspectos mais iniciais do projeto de pesquisa, né? Então, eu falei com vocês sobre o que é um projeto e para que serve um projeto de pesquisa, né? Aí eu expliquei que o projeto, ele representa uma intenção de pesquisa, né? Seja para você fazer o seu TCC, ou seja para você fazer uma pesquisa de mestrado. Então, o projeto, ele representa essa intenção de pesquisa. A gente falou um pouquinho sobre as formas gráficas, né? São as formas básicas de apresentação do projeto, né? A formatação, paginação, como é que se organizava as margens e tudo. Nós falamos um pouco sobre as partes constituintes de um projeto de pesquisa, né? Aí eu apresentei esse quadro para vocês e eu comentei que nós tínhamos 13 partes em um projeto de pesquisa, né? E aí, na aula de quinta-feira, nós fomos só até a 8ª parte. Nós falamos só sobre o referencial teórico, né? E eu deixei, inclusive, o título resume as palavras-chave para a aula de hoje, né? Porque eu tinha comentado com vocês que era melhor fazer o título resume as palavras-chave no final. Então, esses 3, a gente vai discutir sobre eles hoje, tá? E aí, hoje, então, a gente vai ver o que ficou faltando, que é a metodologia, referências, os apêndices dos anexos, o cronograma e o orçamento. E aí, depois a gente passa para o título, para o resumo e para as palavras-chave, tá? Então, eu falei sobre essas partes constituintes de um projeto na aula de quinta-feira. Eu falei sobre a questão, né, da importância de você escolher um orientador, né, seja um orientador que tenha aspectos parecidos com os seus, né, seja sociais, culturais, econômicos, religiosos, isso é muito importante. E aí a gente discutiu um pouquinho também sobre o que deve ser colocado na introdução, né? Aí a gente falou rapidamente que a introdução tinha 5 partes, né? Só para a gente relembrar. No início da introdução, você apresentava o tema geral da sua pesquisa, né? Aquilo que você gostaria de estudar. Aí eu até comentei com vocês que eu ia dar como exemplo o projeto de pesquisa que o Igor desenvolveu no doutorado dele, né? Então, a gente trabalhou com o tema das guerras civis entre César e Pompeu, na Antiguidade, na República Romana. Logo depois de você apresentar o tema, né? Eu falei que você tinha que delimitar o tema, formular um problema de pesquisa, que é uma pergunta,
E aí eu dei como exemplo a pergunta: de que modo os boatos determinaram a vitória de Júlio César nas guerras civis? Depois da delimitação do problema, eu falei que você deve apresentar a hipótese, que é a resposta, né, do seu problema, a resposta da sua pergunta. E aí apresentamos a hipótese. Os boatos foram decisivos para a vitória de César porque facilitaram na conquista de apoio, na rendição de cidades, na aquisição de recursos. Apresentou a hipótese, você na introdução ainda, né, apresentaria a importância do seu tema, e aí essa importância do tema tem que vir junto à relevância social, econômica, cultural, religiosa, enfim. Depois você fala sobre as motivações pessoais que levaram você a escolher o tema e você finaliza com a revisão de literatura. E aí, só para frisar, eu falei com vocês na aula de quinta-feira que essa revisão de literatura é aquilo que onde você fala sobre o que tem sido discutido sobre o seu tema de pesquisa nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5 anos. Tá? Vamos dar sempre prioridade às publicações mais recentes. E aí, também vimos na aula de quinta-feira a justificativa, né, que era importante, após a introdução, nós termos uma justificativa, e fechamos com os objetivos gerais e objetivos específicos, né? O objetivo geral, eu falei para vocês, que era um objetivo mais geralzão mesmo, então, no caso aí, eu dei como exemplo, investigar o papel dos boatos nas guerras civis ocorridas entre César e Pompeu durante a República Romana. E os objetivos específicos, eu disse para vocês que os objetivos específicos, eles são aqueles que devem ser executados para colocar em prática o objetivo geral. Então, o que você vai fazer para comprovar, para chegar ao seu objetivo geral, né? Então, primeiro, identificar os boatos presentes na fonte, né, Belo Quiwili, composto por Júlio César, que é um objetivo exploratório. Aí eu apresentei os verbos que definem os objetivos exploratórios. Depois eu vou descrever a propagação dos boatos e suas consequências, e aí é um tipo de objetivo descritivo. Eu também apresentei os verbos. E aí, o último objetivo específico foi analisar de que modo os boatos oportunizavam vantagens e desvantagens militares. E isso é um objetivo explicativo, e eu também apresentei os verbos dos objetivos explicativos. Fechamos a aula de quinta falando sobre referencial teórico, né? E aí eu expliquei que o referencial teórico, ele é basicamente os óculos que você vai colocar no rosto para ler as suas fontes, né? Para construir a sua argumentação. No caso da pesquisa do Igor de doutorado, ele utilizou 3 conceitos, né? Que foi o conceito de boatos, de ação coletiva e de memória social. Ok? Então, feita essa recapitulação assim, bem rápida, bem breve, bem superficial do que a gente viu na quinta-feira, agora a gente vai finalmente passar para frente, né? Vendo a segunda parte do projeto de pesquisa. Bom, e aí, terminou o referencial teórico, a gente entra na metodologia, que é o que a gente chama de desenvolvimento mesmo do projeto. É a parte do centro do projeto, né? É a parte mais pesada, é a parte mais complexa, e, a meu ver, é a parte que tem que ser mais bem formulada, porque ela é muito problemática, né? Se você não se concentrar em fazer uma boa metodologia, quando você for construir o seu TCC ou a sua pesquisa de mestrado, né, você pode ter muitos problemas. Então, a metodologia ela precisa ser muito bem escrita, ela precisa ser muito bem pensada, tá? É óbvio que essa metodologia, por se tratar de um projeto, ela pode mudar a partir do momento que você vai desenvolvendo a sua pesquisa, tá? Mas, inicialmente, já é bom você começar a fazer a pesquisa com uma metodologia muito bem pensada, muito bem articulada, tá? Então, a metodologia ela é composta de 8 passos, tá? É óbvio que, assim, na história, não necessariamente os 8 passos eles vão ser preenchidos, tá? Às vezes você vai ter os 8, às vezes você não vai ter. Mas os aspectos necessários estão aí. Então,
A primeira parte de uma metodologia, quando você vai escrever no seu projeto, é você delimitar qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer. A gente já vai falar sobre isso, né? Existem pesquisas de fins e existem pesquisas de meios, tá? Determinou qual é o tipo de pesquisa, você vai definir o universo da sua pesquisa. Logo abaixo, no terceiro passo, você vai definir a amostra da sua pesquisa. No quarto passo, você vai delimitar como é que vai ser a coleta de dados da sua pesquisa. No quinto passo, quais vão ser os instrumentos utilizados para fazer a coleta de dados da pesquisa. No sexto passo, como vai ser feita a interpretação dos dados que foram colhidos ou que vão ser colhidos. No sétimo passo, qual é os limites dos métodos escolhidos por você, né, até onde eles vão. E no oitavo passo, que a gente chama de recorte temporal ou baliza cronológica, tá? Que a gente que é historiador, a gente trabalha muito com isso, né? Baliza cronológica. Todo estudo nosso tem uma baliza cronológica, né? Então, agora a gente vai passar por cada um desses passos e aí eu vou explicar um por um para vocês entenderem como é que faz, tá? Se vocês tiverem dúvida enquanto eu for explicando, vocês podem me interromper, que daí eu paro e explico, tá? Não acumula dúvida, não. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa definir qual vai ser o tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Como eu disse, existem pesquisas de fins e existem pesquisas de meios. Vamos tratar primeiro das pesquisas de fins, tá? Bom, as pesquisas de fins, o primeiro tipo de pesquisa de fim é a exploratória, que é aquela uma área de conhecimento na qual existem pouca coisa estudada e sistematizada, tá? Na área de história, a gente tem muitas pesquisas que são assim. As pessoas vão investigar coisas que foram pouco investigadas. É muito comum pesquisas na história que sejam exploratórias, tá? Existe também um tipo de pesquisa de fim que é a chamada descritiva, que é aquela pesquisa que vai descrever as características de um fenômeno, seja ele social, cultural, econômico, religioso, e outros tipos que existem, tá? A pesquisa do Igor, por exemplo, no doutorado, como ele estava estudando os boatos são um fenômeno social e cultural, então a pesquisa dele também era uma pesquisa descritiva, tá? O terceiro tipo de pesquisa de fim é a pesquisa explicativa, que é você tentar explicar, tá? Quais fatores contribuem para a ocorrência do fenômeno, tá? O que causa aquele fenômeno? Então, você vai desenvolver a pesquisa para isso, para explicar aquele fenômeno, tá? O quarto tipo de pesquisa de fim é a pesquisa metodológica. O que é a pesquisa metodológica? É aquela pesquisa que você desenvolve que se refere a instrumentos de manipulação e intervenção na realidade. Então, por exemplo, essa é uma pesquisa um pouquinho mais complexa. Por exemplo, você pode desenvolver uma pesquisa na história. Aqui na Bahia, onde a gente mora, é muito comum, inclusive, esses tipos de pesquisa. Você pode desenvolver uma pesquisa com a temática do racismo, por exemplo, estudando escravidão, né, a história da escravidão, por exemplo, aqui na Bahia. E aí, a partir desse estudo que você faz sobre a história da escravidão, por exemplo, você tenta entender o funcionamento do racismo e você tenta, a partir da pesquisa que você fez sobre esse entendimento do racismo, mudar a realidade de alguma forma, ou propor uma mudança da realidade de alguma forma. Essa é a pesquisa metodológica, que ela tenta entender o que está acontecendo, entender um processo, entender como esse processo se deu e propor uma intervenção na realidade, tá? Esse é um tipo de pesquisa metodológica, é uma pesquisa muito mais complexa. Na pesquisa de fim, também, nós temos a pesquisa aplicada, que ela é motivada pela necessidade de resolver problemas mais práticos, mais imediatos, tá? Em nível de especulação. Então, uma pesquisa aplicada, por exemplo, é aquele tipo de pesquisa histórica
que vai tentar resolver algum problema de forma mais prática, mais imediata, tá? Aí, no caso, eu coloquei o machismo, né? Então, você pode, na história, desenvolver uma pesquisa sobre a história das mulheres em campanha, por exemplo, sobre, não sei, sobre relações machistas ou relações abusivas na cidade de campanha, e tentar, a partir dessa compreensão dessas relações machistas em campanha, modificar a realidade de uma forma mais imediata, né? Ou propor uma resolução de forma mais imediata, tá? Então, esse é o tipo de pesquisa aplicada. Também é uma pesquisa mais complexa, mais difícil de se realizar. A diferença básica entre a pesquisa metodológica e a pesquisa aplicada, as duas sugerem uma resolução de algum problema, uma intervenção na realidade. Só que, geralmente, a pesquisa metodológica, ela sugere uma resolução desse problema de forma mais prolongada, de forma mais demorada. E a pesquisa aplicada sugere uma resolução mais imediata desse problema, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre as duas. Não são pesquisas muito desenvolvidas na área da história, não, tá? São pesquisas mais desenvolvidas, por exemplo, na antropologia, na sociologia e na ciência social, por exemplo. O último tipo de pesquisa de fins, tá? É a pesquisa intervencionista. Esse tipo de pesquisa também é bem parecida com a metodológica e aplicada, né? Que o objetivo dessa pesquisa é interferir na realidade para modificar a realidade, resolvendo problemas de forma efetiva. A diferença da intervencionista para a metodológica e para a aplicada é o seguinte: as pesquisas metodológicas e aplicada, elas propõem resolução de problemas. Mas isso não significa que esses problemas vão ser resolvidos, né? A pesquisa, ela é feita, a pesquisa metodológica, a pesquisa aplicada, ela é feita com o propósito de propor a resolução desse problema. Mas isso não significa que o problema vai ser resolvido. A pesquisa intervencionista, ela já tem esse caráter de resolver mesmo o problema. Ela é feita, ela é desenvolvida com o propósito de resolver mesmo. Então, é uma pesquisa que vai dar uma solução mesmo para o problema. Ela não vai só propor uma solução, ela vai dar a solução. Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa sobre por que durante a década de 90 ocorreu muita evasão escolar na cidade de campanha, nas escolas públicas da cidade de campanha. Aí você vai fazer um estudo histórico e vai tentar descobrir por que na década de 90 ocorreu muita evasão escolar na cidade de campanha. E aí, fazendo esse estudo histórico, você vai descobrir por que ocorreu essa evasão escolar. Descobrindo por que aconteceu essa evasão escolar, você já tem a resposta, você já tem os motivos, a solução para evitar que essa evasão escolar volte a ocorrer. Então, a pesquisa intervencionista, ela é uma pesquisa que vai desenvolver um estudo para trazer um problema, uma solução efetiva mesmo. Tá? Esse é o propósito de uma pesquisa intervencionista. O tipo de pesquisa intervencionista é muito utilizado, por exemplo, na área da saúde, tá? Quando você tem problemas de higiene, agora mesmo na pandemia, que a gente está tendo, né? Desenvolvimento de vacinas. Então, é um tipo de pesquisa muito utilizado na área da saúde, tá? Então, nas pesquisas de fins, nós temos basicamente 6 tipos de pesquisas de fins, tá? E aí, agora a gente vai falar das pesquisas de meios, tá? Quais são os tipos de pesquisas de meio? Nós temos a pesquisa de campo, que é a mais legal de fazer, que ela é realizada no local de ocorrência do fenômeno, né? E aí você vai utilizar vários instrumentos, você pode utilizar entrevistas, questionários, testes, ou só observação mesmo dos participantes daquele local. A gente que é historiador, nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque eu, por exemplo, e o Igor, que trabalhamos com história da antiguidade, é impossível a gente conseguir fazer uma pesquisa de campo, né? Assim,
na área da história. Tá todo Mesa branca. Tá todo mundo morto, então, assim, eu não consigo desenvolver uma pesquisa de campo, né? É difícil. Agora, se fosse uma pesquisa na área da arqueologia, por exemplo, eu já poderia fazer uma pesquisa de campo. Mas na área de história é meio difícil. Pelo menos na área da história de Roma, né? Da história da antiguidade. Outro tipo de pesquisa de meio é a pesquisa documental, que é, assim, na área de história é a que a gente mais faz, assim, disparadamente, né? Que é aquela pesquisa com base em documentos, né? Sejam as fontes mesmo antigas, as fontes históricas, que são guardadas por órgãos públicos, bibliotecas públicas, né? Ou que estão em instituições privadas ou com algumas pessoas, né? Nas mãos de algumas pessoas. Aqui na Bahia é muito comum as pessoas, os alunos do curso de História para os quais eu dou aula, desenvolverem pesquisas a partir de cartas, né? E essas cartas, elas estão nas mãos das pessoas, geralmente nas mãos de avós, bisavós, tios, tias, né? Então, aqui essa é uma tradição muito comum, trabalhar com documentos documentos pessoais, né? De origem familiar. Esse é um fenômeno extremamente corriqueiro aqui. Bom, um outro tipo de pesquisa de e-mail, que é uma que a gente faz muito na história também, é a pesquisa bibliográfica, né? Que é aquela pesquisa desenvolvida com base no material que já foi publicado. Então, por exemplo, quando você vai fazer a revisão de literatura lá na introdução, que é a última parte da introdução, aquilo ali já é uma pesquisa bibliográfica, né? Porque você teve que investigar como as guerras civis entre César e Pompeu estão sendo analisadas nas publicações recentes. Então, isso já é uma pesquisa bibliográfica, né? Então, pesquisa bibliográfica é isso, é você ler o que está sendo discutido sobre o seu tema, sobre a sua hipótese, no que já foi produzido, no que já foi publicado recentemente, tá? Um tipo de pesquisa bibliográfica também é quando você lê um artigo que comenta sobre uma fonte histórica. Isso é muito comum na história, né? Às vezes você tem um historiador que leu uma fonte e aí, a partir dessa leitura, ele criou uma hipótese, ou ele criou um argumento, e aí ele produziu um artigo. Quando você lê esse artigo dele, isso é uma pesquisa de meio bibliográfica, né? Você está lendo um material publicado que te interessa. Bom, um outro tipo de pesquisa de meio é a participante, né? Que no caso da história, como eu disse, é um pouco mais difícil também, igual a pesquisa de campo, que é quando o pesquisador ele se mistura com diversas pessoas que fazem parte do fenômeno estudado, né? Então, se você for estudar, por exemplo, evasão escolar, igual eu falei, né? Você tem o exemplo da evasão escolar na cidade de Campanha, um tipo de pesquisa de meio participante seria você conviver com pessoas que evadiram da escola, por exemplo, né? Você conviveria com as pessoas que geraram o fenômeno, né? Mas nem sempre isso dá para fazer. Como eu disse, no caso da antiguidade, isso é meio complicado também, né? Não dá para a gente conviver com as pessoas, infelizmente, por mais que a gente queira, né, Igor? Estou terminando já as pesquisas de meio, tá? Um outro tipo de pesquisa de meio é a pesquisa ação, que é aquele tipo de pesquisa que o pesquisador, ele pratica um tipo de intervenção na realidade. Essa pesquisa de meio, ela anda lado a lado com a pesquisa de fim intervencionista, tá? Porque o pesquisador, ele está propondo essa intervenção na realidade, tá? E o último tipo de pesquisa de meio é o estudo de caso, que é quando você vai estudar uma unidade de estudo. Você vai estudar um grupo, um produto, uma empresa, um setor, uma tribo indígena, uma religião, tá? Você vai estudar um caso específico, ok? Alguém tem alguma dúvida, gente? Por enquanto? Olha aí no chat, Igor, se tem dúvidas. Pessoal, que tiver dúvida,
Isso, a Maria levantou a mão. Maria, se você puder falar com a Ana, que daí ela vai te escutar. Se você não tiver como falar, digita que daí eu leio para ela. Porque ela não tem acesso eu tenho como falar sim, Igor. Obrigada. Ana, você falou sobre intervencionismo. E antes você falou que quando você pega um arquivo que já foi escrito, né, que você pode falar sobre esse arquivo. Mas eu tenho em mente que o papel do historiador é sempre buscar alguma coisa a mais naquilo que já foi pesquisado. Ele propor uma ideia a mais, ou algo novo naquilo que já foi ocorrido. Será que o intervencionismo seria mais ou menos isso? Sim, na história pode ser assim, mas o que acontece? A pesquisa intervencionista, ela tem que propor uma mudança na realidade, seja na realidade social, na realidade econômica, cultural do país, da sociedade. Então, assim, isso que você está dizendo é como se a gente criasse, quando a gente faz uma pesquisa como historiador, a gente cria uma nova visão para um fato histórico, uma nova leitura. Essa é a nossa função de historiador. Então, eu vou criar uma nova leitura como historiadora das guerras civis entre César e Pompeu. Mas não necessariamente essa leitura que eu vou criar, ela vai mudar a sociedade brasileira. Você entende? Entendo. Então, a diferença... Entendeu? Entendi. Então, obrigada. De nada, a diferença eu espero que não tenha sido uma pergunta muito idiota, porque eu vejo muito falar intervencionismo, então eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com isso que ela falou ali. Você releva aí. Não, imagina, tem que perguntar mesmo, pode perguntar. O Zé Reinaldo está perguntando, oi Ana, o objetivo geral e específico podem ser alterados durante o desenvolvimento da pesquisa? Como é o nome? Zé Reinaldo? Oi, Zé. Pode sim, aliás, deve, tá? Se você começar, você fez o projeto, aí seus objetivos estão lá, né? Aí você começou a fazer seu TCC, e aí você viu que os objetivos que você tinha proposto no projeto não cabem mais, que você precisa reformular. Então, ótimo, reformule, tá? O projeto, ele não é uma coisa fechada, limitada, que você vai ter que seguir aquilo ali para sempre. Inclusive, as bancas de TCC, os professores que compõem as bancas, eles até gostam de ver que os objetivos foram mudados, porque daí eles veem que, de fato, você se empenhou na pesquisa, né? Que você desenvolveu a pesquisa mesmo e que você lidou com dificuldades aí nesse caminho. Então, pode mudar sim, fica tranquilo. Bom, já que não tem mais dúvidas, eu vou continuar. Só para terminei de falar, né, dos tipos de pesquisa, pesquisa de fins e pesquisa de meios, eu só queria frisar assim, ó, os tipos de pesquisa, seja as de meio e as de fim, elas não são excludentes, tá? O que isso quer dizer? Que uma pesquisa, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, ela pode ser bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso ao mesmo tempo, tá? Um tipo de pesquisa pode complementar o outro. Não é porque você vai fazer uma pesquisa intervencionista que você não vai fazer mais nenhuma outra, tá? Não é assim. As pesquisas, elas podem ser complementares, uma ajudar a outra, ok? Então, é bom frisar isso, tá? Que quando a gente fala isso, o aluno acha que, eu tenho que escolher um tipo só e pronto, acabou. Não posso usar os outros tipos. Pode sim e deve, se você achar que esse é o caso, tá? Mas também não é obrigatório. Só se você achar que é o caso, tá? Continuando na metodologia, delimitei qual é o meu tipo de pesquisa lá no início da metodologia, no projeto. Agora eu vou delimitar qual é o universo da minha pesquisa. O que é esse universo? O universo é a definição, você definir o conjunto de elementos
as pessoas, as empresas, os produtos que vão ser objeto da sua pesquisa, tá? No caso da pesquisa do Igor, de doutorado, no projeto dele, esse universo foi definido por ele como as pessoas, os indivíduos, que fizeram parte, né, da rede onde houve a guerra civil, as guerras civis entre César e Pompeu, né, que é o que ele está estudando. Então, o universo do Igor, na pesquisa dele, foram os indivíduos que vivenciaram essas guerras civis, né? Por exemplo, cidades invadidas, cidades que estavam a ponto de ser invadidas. Então, indivíduos que estavam nessa rede aí desse fenômeno, tá? A amostra, gente, é a definição de uma parte do universo com algum critério de representatividade. A amostra, na verdade, é como se você pegasse o universo e você fizesse assim com ele. Você fechasse o universo, tá? Então, a amostra é como se fosse o universo com algum critério de escolha. Exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Na pesquisa do Igor, né, no estudo das guerras civis entre César e Pompeu, o universo dele era os indivíduos que vivenciaram esse fenômeno das guerras civis, né? A amostra do Igor eram os indivíduos que propagaram os boatos sobre as guerras civis, tá? Então, percebam, o universo são os indivíduos que vivenciaram as guerras civis. Dentro do universo, dentro dos indivíduos que vivenciaram as guerras civis, ele escolheu uma parcela de pessoas. Qual parcela ela é essa? Os indivíduos que divulgavam boatos. Então, vocês percebem que a amostra, ela fecha o universo. Vocês entendem isso? É como se você vai delimitando ainda mais os sujeitos da sua pesquisa, o objeto da sua pesquisa. Ok? No quarto passo da metodologia, você vai explicar como que você vai coletar os seus dados, tá? Que você quer para comprovar a sua hipótese. Esses dados eles podem ser retirados de fontes primárias ou eles podem ser tirados de fontes secundárias. Na história, é muito comum a gente fazer as duas coisas, né? A gente trabalhar com os dois tipos de fontes. A fonte primária, como todo bom historiador sabe, é a própria fonte mesmo, né? Histórica. No caso da pesquisa do Igor, ele está trabalhando com o Belo Chiuili, que é uma obra que foi composta pelo próprio Júlio César enquanto ele estava no campo de batalha. Então, essa é uma fonte primária, né? É um livro, foi editado por uma editora, mas é uma fonte primária que chegou para a gente de lá da antiguidade, né? Essa fonte sobreviveu da antiguidade até a posteridade. Então, é uma fonte primária. É a fonte em si mesmo, né? E os materiais secundários, geralmente, o que é uma fonte secundária? A fonte secundária, ela é como eu posso dizer, ela é uma análise, ela é uma obra que foi publicada com base na fonte primária. É como se a fonte secundária ela fosse um comentário crítico sobre a fonte primária. Um exemplo, quando você tem artigos, por exemplo, em revistas de periódicos, aí o Igor, por exemplo, publicou um artigo e aí ele leu a fonte, né, o Belo Chiuili, que é a fonte que ele usou no doutorado, ele leu essa fonte primária e aí ele teve uma ideia, como a Maria Luísa falou. Ele teve um insight, assim, uma visão. E aí ele constrói um artigo com base na leitura que ele fez na primária. Essa é uma visão do Igor sobre a fonte primária. Isso a gente chama de fonte secundária, né? Que é uma visão de uma outra pessoa, de um segundo sujeito sobre a fonte primária. Isso é fonte secundária, tá? Geralmente, esses materiais secundários, essas fontes secundárias, hoje em dia, né, além de eles estarem nessas revistas de periódicos, né, vocês podem achar em banco de dados, em arquivos públicos também, né? Se a gente fosse, por exemplo, engenheiro, a gente poderia trabalhar com estatística ou com relatório, mas geralmente na área da história a gente acha isso em revistas de periódicos, os próprios companions que a gente acha online,
né, são essas fontes secundárias, são esses comentários produzidos sobre as fontes primárias. No quinto aspecto da metodologia, nós temos os instrumentos para coleta de dados. Então, vou voltar aqui, ó. Vou coletar os meus dados, por exemplo, na fonte primária. Na minha pesquisa, eu só vou usar a fonte primária, o que é impossível, porque na história a gente sempre usa fonte primária e fonte secundária. Né? A fonte primária é a fonte mesmo, o Belloc-Willie, e o secundário é o que foi produzido a partir dessa fonte primária. Na história, a gente sempre usa os dois. Então, li as duas coisas, li a fonte primária, li a fonte secundária, como é que eu vou retirar as informações que eu quero dessas fontes? Como é que eu vou coletar os dados que eu quero dessas fontes? Aí você vai usar instrumentos de coleta de dados, tá? Você pode usar questionários, entrevistas, você pode fazer uma observação participante, ou no caso da história, o que a gente mais faz é análise de conteúdo, tá? O que é análise de conteúdo, Ana? Análise de conteúdo é quando você lê uma fonte primária e uma fonte secundária, mas sobretudo a fonte primária, buscando termos, buscando palavras, buscando expressões que te interessam, tá? Como o Igor estava na pesquisa dele de doutorado, estudando transmissão de boatos, por exemplo, né, nas guerras civis entre César e Pompeu, quando ele foi ler o Belloc-Willie, que era a fonte primária dele, ele fez análise de conteúdo. E aí, o que ele fez? Quando ele leu o Belloc-Willie, ele procurou nessa fonte primária a palavra boato, ou as expressões que davam a entender que tinha um boato ali, que um boato estava sendo divulgado. E aí, depois que ele coletou todas as passagens, né, de boatos, ou todas as expressões que se referiam a boatos, ele fez uma tabela e colocou na tese dele de doutorado. Então, eu lembro porque eu ajudei a fazer essa tabela e ela foi super trabalhosa. A expressão boato aparece tantas vezes, a expressão rumor aparece tantas vezes, né? Então, ele usou o instrumento de análise de conteúdo, que é a busca de termos, a busca de expressões, tá? Você pode também buscar sujeitos, indivíduos, homens, mulheres, aí vai depender da sua pesquisa, tá? E aí, depois que você coleta esses dados, geralmente você coloca eles numa tabela, você monta uma tabela. Mas aí é quando você já for fazer seu TCC, o seu mestrado, né? Sua dissertação. Bom, e aí, em sexto lugar na metodologia, vem a interpretação de dados. Como é que você vai interpretar os dados que você vai coletar? Você vai interpretar eles de forma quantitativa. Então, você vai fazer procedimentos estatísticos, por exemplo, você vai montar gráficos, tabelas, né, gráfico de pizza, aqueles gráficozinhos de linha, ou você vai fazer uma interpretação qualitativa, que é a interpretação pelo fenômeno mesmo. Você vai discutir a importância ou a significância, por exemplo, da quantidade de vezes que a palavra rumor ou que a palavra boato apareceu na sua fonte. Aí você vai discutir isso de forma analítica. Isso seria uma interpretação qualitativa, tá? Que não está interessada só nos números, mas ela vai discutir aqueles números, tá? Geralmente, nas pesquisas de história, a gente faz mais a interpretação de dados qualitativa. A gente pega a coleta de dados e aí a gente diz o que aquilo significa, o que aquela coleta de dados significa, o que aqueles números significam. É muito difícil a gente ficar só em estatística, criando gráfico, né, tabela, enfim, fazendo proporção. É muito difícil a gente fazer isso. Em sétimo lugar, da metodologia, vem a limitação do método, que é onde você vai discutir se aquele método que você escolheu, ele apresenta algum tipo de limite, né? Assim, o método que eu escolhi vai só até aqui. Daqui para lá eu não consigo mais verificar, não consigo mais ter certeza de como esse fenômeno seria, do que aconteceria. Então, por exemplo, pesquisas documentais são pautadas em documentos, né, que já estão feitos, que já estão prontos.
são pesquisas que não têm muita ligação com a realidade hoje, por exemplo, né? Isso é uma limitação de método. Se você é da área da história antiga e vai trabalhar com uma pesquisa documental, com documentos da antiguidade, o seu método escolhido está atrelado à realidade do mundo antigo. Você não vai usar a realidade de hoje. Então, isso é uma limitação do seu método. Mas, em geral, em pesquisas de história, a gente quase não discute de limitação de método. É uma parte da metodologia que é meio que abandonada assim, nas pesquisas de história. A gente não fala muito sobre isso. E, por fim, em 8º lugar na metodologia, vem o recorte temporal, que esse, assim, é fundamental, de suma importância, que é você dizer a baliza temporal da sua pesquisa. É você dizer, eu vou estudar a década de 90, eu vou estudar do ano 2005 ao ano 2009, eu vou estudar de 2020, do início de 2020 até novembro de 2020, né? E aí, quando você delimita esse recorte temporal, você tem que explicar por que você está fazendo essa escolha, tá? Não é simplesmente, eu estou escolhendo esses anos porque eu quero. Tem que ter uma razão por essa escolha, por esse recorte, tá? Diga aí. O Marco Antônio está perguntando o que seria observação participante. Deixa eu voltar. Aqui. Vamos lá. Observação, Marco Antônio, né? Marco Antônio, observação participante é quando você vai coletar os dados de forma ativa. Então, você, como pesquisador, vai ao campo de pesquisa coletar os dados. Geralmente, a observação participante ela é feita em pesquisas de estudos de caso, tá? Pesquisas de campo. Você tem que ir a campo para estudar um determinado fenômeno. Então, por exemplo, um tipo de pesquisa que teria observação participante. Se você fosse estudar um fenômeno social em uma tribo indígena e você precisasse ir para essa tribo indígena, ficar um tempo lá para coletar os dados. E aí, para você coletar esses dados, você teria que vivenciar o dia a dia da tribo, né? Participar dos rituais, das oferendas, coletar alimentos. Você só conseguiria coletar os seus dados se você vivenciasse o dia a dia com eles, né? Isso é um tipo de observação participante. É aquele tipo de pesquisa que, para você ter os dados que você precisa, você tem que ir a campo, participar do fenômeno, estar dentro do fenômeno, ok? Na história, isso não é muito comum de acontecer, né? Só se for, por exemplo, história do tempo presente, por exemplo, né? Aí você pode ser um observador participante, tá? Tem mais dúvida, Igor? Não tem mais dúvida, não. É fácil não, gente. Fazer pesquisa é difícil. Quando eu falo com vocês têm que escolher bem o orientador de vocês, que o negócio é chato pra caramba. Escolham bem o orientador. Fazer pesquisa é muito complicado. Igor, não tá passando o slide. Bota aí o slide, por favor. Bom, recorte temporal, parei aqui, né? Agora a gente vai falar sobre... Então, resumindo a metodologia, como eu disse lá no início, quando eu comecei a falar de metodologia, eu expliquei para vocês que a metodologia é a parte mais complexa do projeto, né? É o meio do projeto. É o corpo mais denso do projeto, a metodologia, né? E ela é muito difícil de fazer, então tem que ter calma, tem que ter paciência e tem que pensar muito para fazer ela, tá? Então, façam devagar, não tenham pressa, tá? Porque ela vai ajudar muito vocês quando vocês precisarem escrever o TCC. Então, só para a gente recapitular aí as etapas da metodologia, são 8 pontos, tá? Você delimitar o tipo de pesquisa, de fins e meios, documental, descritivo, exploratória, pesquisa de campo, estudo de caso, tá? O universo da sua pesquisa, a amostra, como você vai fazer as coletas dos dados, como você vai, ou melhor, de onde você vai coletar os dados,
quais são os instrumentos que você vai usar para coletar os dados, como é que você vai interpretar esses dados coletados, tá? Se o seu método tem algum tipo de limite ou não, tá? E qual é o seu recorte temporal. Lembrando que, gente, a sua pesquisa ela não precisa atender aos 8 critérios, tá? Tem pesquisas que vão atender e tem pesquisas que não. Não é obrigatório atender os 8 critérios. Eu estou explicando aqui porque faz parte do meu trabalho explicar. Mas você não precisa necessariamente preencher os 8 critérios. Tem pesquisa que vai dar para preencher e tem pesquisa que não vai dar. Isso é muito relativo, tá, gente? Assim, ainda assim, o que eu diria que dá sempre para preencher é o tipo de pesquisa, que é sempre bom. Você não pode nunca deixar de lado. Tipo de pesquisa, tá? Coleta de dados, de onde você vai coletar os dados, os instrumentos para coleta de dados e recorte temporal. Para mim, esses são aspectos de metodologia que nunca podem ser deixados de lado em nenhuma pesquisa. Tipo de pesquisa, coleta de dados, instrumento para coleta de dados e recorte temporal, ok? Referências. Terminou de discutir a metodologia, você parte para a referência, que já é chegando no final do projeto, né, de pesquisa. Nós vamos ter uma aula só sobre referência, como montar as referências, né, seja referência de capítulos de livro, referência de artigo científico. Então, eu vou ensinar vocês como montar essas referências. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, como monta essas referências. Só quero deixar claro mesmo que depois da metodologia no projeto vem as referências, tá? E uma diferença que é importante deixar claro, como a gente está tratando de um projeto, no projeto é bom você delimitar a diferença entre os dois tipos de referência. Você tem as referências que foram consultadas para a escrita do projeto, e você tem as referências que vão ser lidas quando você for desenvolver a sua pesquisa, né, quando você for fazer o seu TCC. Então, geralmente, em projetos de pesquisa, você tem esses dois tipos de referência, tá? Você separa esses dois tipos de referência com um subtítulo, tá? A referência que foi consultada para a escrita do projeto de pesquisa, ela obrigatoriamente, tem que ser citada no projeto de pesquisa. Como assim, Ana? Você só pode colocar na referência consultada aquela referência que você citou no texto. Então, você citou o nome do autor no texto, aí você pode colocar na referência consultada. Se você não citou o nome dele no texto, você não pode colocar na referência consultada, ok? Só coloque em referência consultada para a escrita do projeto, referência que você citou no texto, o nome do autor que você citou no texto, ok? O material, a referência a ser lida em contrapartida, como ela vai ser lida aí no desenvolvimento da pesquisa, ela não está no seu texto, ela não está no corpo do seu texto, ok? É bom frisar essa diferença nas referências. Abaixo das referências, no projeto, vem os apêndices e os anexos, que pouca gente sabe para que serve, né? O povo adora colocar apêndice e anexo, mas ninguém sabe para que serve. Então, assim, primeiro vem os apêndices, depois vem os anexos. Qual a diferença entre eles? Os apêndices são os elementos do final do projeto, ou do final do TCC, do final da dissertação, que foram elaborados por você, pesquisador. Então, os questionários que foram usados na sua pesquisa, formulários de pesquisa, fotografias, tabelas, tudo que foi criado por você, que você usou na pesquisa, que você acha que vale a pena de colocar no final do seu TCC, você coloca. E aí você intitula isso de apêndice, porque foi criado por você, tá? Depois do apêndice, você pode colocar o anexo. O anexo são elementos que vêm ao final do TCC ou ao final do projeto que não foram criados por você, mas que você usou na pesquisa. Então, por exemplo, mapas, plantas de casas, algumas fotos de documentos originais ou fotos de documentos originais, fotografias tiradas por outras pessoas, cartas de outras pessoas, né? Tudo que não foi elaborado por você, mas que você acha que vale a pena colocar
no final do seu projeto, no final do seu TCC, você coloca e intitula como anexos, ok? Gente, pelo amor de Deus, não é para vocês saírem enfiando um monte de apêndice de anexo no projeto de vocês, no TCC, não, tá? Assim, é só se for uma coisa que você acha assim, meu Deus, vai fazer toda a diferença se eu colocar isso aqui. Daí você coloca, porque senão vai sair enfiando um monte de coisa que não tem necessidade e o seu TCC vai ficar gigantesco. Não é para fazer isso. Você reflete sobre isso. Vai fazer mesmo muita diferença se eu colocar? Se a resposta for sim, aí você coloca, ok? Então, reflitam muito sobre isso antes de colocar. Coisa desnecessária. Bom, terminou os apêndices e os anexos, vem depois no projeto que a gente chama de cronograma de execução, né? O cronograma de execução é basicamente o momento que você vai dizer em quanto tempo você vai realizar aquela pesquisa, né? Seja para a escrita do TCC ou seja para a escrita da dissertação, né? Você vai fazer uma previsão de tempo aí. Esse tipo de cronograma ele é muito comum quando você vai fazer projeto de mestrado para tentar ingressar num programa de pós-graduação. Assim. Isso é muito comum. Aí os programas de pós pedem que no final do projeto de pesquisa venha esse cronograma de execução, para você dizer em quanto tempo você pretende escrever a sua dissertação. Isso é muito comum. E geralmente, o modelo do cronograma, geralmente, é esse aqui, né? No campo esquerdo, você coloca leitura de documentação primária. Aí você marca o xizinho aí, por exemplo, em abril e maio. No quadradinho de baixo, você coloca coleta de dados a partir da leitura da documentação primária. Aí você marca os quadrinhos de junho e julho, por exemplo. Né? Você vai se organizar da forma que você achar melhor, tá? E aí, assim, você faz isso dentro do tempo que você tem. Se você tem 1 ano para escrever o TCC, você preenche esse cronograma dentro de 1 ano. Igual, como eu disse, os programas de pós-graduação, quando você vai entrar para o mestrado, você geralmente tem 24 meses para fazer a dissertação, para entregar a dissertação pronta. Então, você vai preencher esse cronograma usando um tempo de 24 meses, né, assim. Então, você vai preencher com o tempo que você tem. Considerando as disciplinas cursadas. Aí, assim, isso que o Igor falou que me chamou a atenção é importante. No mestrado, quando a gente entra no mestrado, você tem 24 meses para entregar a sua dissertação pronta, para desenvolver a sua pesquisa e ainda para cursar as disciplinas no mestrado, né? Então, isso também precisa ser considerado no cronograma de execução, né? Você geralmente tem que colocar, sei lá, realização das disciplinas do programa de pós-graduação. Aí você coloca os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Geralmente são 6 meses, é um semestre, né? Então, vocês percebem que isso, o cronograma de execução já vai ficando cada vez mais apertado. E aí, assim, você tem que realizar as disciplinas e fazer sua pesquisa ao mesmo tempo. É uma verdadeira loucura, né? A mesma coisa quando vocês fazem o TCC, né? Vocês não vão trancar o curso para fazer o TCC. Vocês estão cursando as disciplinas e estão escrevendo o TCC. Então, o cronograma de execução de vocês também inclui as disciplinas que vocês estão cursando, né? E, assim, uma dica que eu dou, sejam extremamente realistas com esse cronograma de execução. Se você é uma pessoa, assim como eu, lerda, devagar, que demora a produzir, que fica o dia todo para escrever um parágrafo, entendeu? Faz um cronograma de execução que condiz com a sua realidade. Então, assim, você vai demorar, por exemplo, 4 meses para escrever um capítulo do seu TCC. Então, se você sabe que você vai demorar 4 meses a escrever um capítulo do seu TCC, em vez de você separar 1 ano, separa mais tempo. Você tem que ter mais atenção à realidade que vocês têm. Eu conheço pessoas como o Igor, por exemplo, que já são mais monstros e já conseguem produzir numa velocidade, assim, absurda, que não é o meu caso. E aí ele consegue fazer as coisas num espaço de tempo muito mais curto do que eu. Então, os cronogramas dele requerem menos tempo. Então, assim, pensem também como vocês funcionam, tá? É importante levar isso em consideração, para vocês também não sofrerem e não desenvolverem problemas de saúde mental depois, tá? Isso é muito sério.
Bom, e para fechar o projeto de pesquisa, a última parte do projeto de pesquisa é o orçamento, né? É o money. É onde você vai colocar os valores que você vai precisar para desenvolver a sua pesquisa. Na história, a gente não tem muito isso, né? A não ser que você vá desenvolver uma pesquisa com uma agência de fomento, né? Com a CAPES, com o CNPq. Mas, assim, é muito difícil. Tanto que os programas de mestrado hoje, quando eles pedem projeto para a pessoa entrar no programa, nem vem com orçamento. Esses orçamentos, eles são muito mais comuns em projetos, quando os próprios professores pedem ou realizam projetos para tentarem bolsas para os seus alunos. Aí o professor, ele pede um orçamento, por exemplo, para a CAPES, né? Mas, assim, se tratando da gente que é aluno, é muito difícil a gente colocar orçamento no projeto, tá? Eu coloquei aí para vocês verem que é uma parte constituinte de um projeto de pesquisa, mas a gente quase não usa. Ela quase não é solicitada, tá? Aí, assim, esse é um tipo de tabela que teria, se você tivesse um projeto que pedisse, né, orçamento. Aí você colocaria no lado esquerdo o material que você vai precisar e depois no lado direito o valor específico ou o valor geral, né? O valor geral, no caso, seria o subtotal dos valores específicos, tá? Lembrando que a gente que é aluno, a gente quase não usa essa parte do orçamento. Ela é muito mais usada para professores, quando eles pedem, por exemplo, orçamento para bolsas, para alunos, ou orçamento para publicação de um livro, né, ou para o desenvolvimento de um projeto. Agora não está tendo nada, não? Hoje em dia a gente não está tendo dinheiro para nada, né? Então, essa parte de orçamento simplesmente sumiu, assim, dos projetos, né? Tem dúvidas? Alguém? Não. Você tem dúvidas, Igor? O que você vai fazer na sua agenda depois? Não, isso aí não entra no caso, não. Netflix. Petit gâteau, que você está devendo um petit gâteau. Bom, gente, passamos as partes do projeto, as 13 partes. Vamos voltar lá no início e agora a gente vai falar sobre o título, o resumo e as palavras-chave, que eu tinha comentado com vocês, que eu gostava de fazer isso por último, né? Quando o projeto ele já estava pronto. E aí, assim, eu vou ensinar vocês como fazer um título de um projeto que seja legal. O título, geralmente, essa é uma dica que eu dou, né? Para vocês não ficarem perdidos. É muito legal você fazer um título e um subtítulo. Na primeira parte do título, você coloca um título mais geral. Se você quiser, você pode até usar o tema da sua pesquisa, nessa parte do título geral. E no subtítulo, você coloca algo mais específico, tá? E aí eu sugiro de você mesclar a sua hipótese com o seu recorte temporal, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um título para vocês entenderem o que eu estou falando, né? No título geral vem as guerras civis entre César e Pompeu, 2 pontos, né? Que seria o tema da minha pesquisa. Guerras civis entre César e Pompeu, 2 pontos. Aí a hipótese, um estudo da influência dos boatos na vitória cesariana a partir da leitura do Belo Quiwili, que é a fonte histórica, né? E o recorte temporal, 49, 48 a.C., né? Isso é um título maravilhoso, assim, que você bate o olho no título, você já sabe do que se trata aquele texto que você vai ler. Você já tem noção do que está esperando ali. Né? É um título claro, fácil, didático, que você já entende o que aquele estudo vai te proporcionar. Tá? Os erros mais comuns na escolha de título, gente, eu já peguei muito trabalho assim, dá vontade de chorar, porque é tempo desperdiçado na vida. Quando a pessoa vai escolher título pro projeto, né? E aí, às vezes, esse título ele também vai para o TCC ou para a dissertação de mestrado. A pessoa escolhe um título que foge completamente do tema da pesquisa dela, não tem nada a ver. É um título confuso, sabe? Às vezes, aqueles títulos enormes, que tem 5 linhas, que você se perde no título. Você nem sabe onde é o início, o meio, o fim do título. É um título super abrangente, não faz sentido nenhum. A pessoa, às vezes, esquece de revisar o vocabulário no título e coloca um monte de palavra errada, ou palavra escrita errada.
que o português já mudou daquela palavra, às vezes a pessoa não mudou. E também, às vezes, a pessoa esquece de revisar o título, né? Às vezes está uma vírgula no lugar errado, não tem ponto final, né? Não tem acento, né? Assim, eu lembro uma vez que eu estava estudando sobre essa questão de erros de título para dar uma aula, e aí eu vi um artigo científico, que inclusive foi publicado numa revista da área de saúde, que o título do artigo era assim: A cura do câncer a partir do tomate. Esse era o título do artigo. Aí você espera o quê? O título está dizendo a cura do câncer a partir do tomate. Né? Você pega o texto e fala, gente, eu vou terminar de ler esse texto e vou saber qual é a cura do câncer se eu comer o tomate, né? Mas aí o texto em si, ele dizia que o tomate é uma doença que não tem nada a ver, é um fruto, né? Que não cura o câncer, que é um fruto problemático, que não tem relação nenhuma com o câncer e tudo assim. Ou seja, o título do artigo não condia com o que estava escrito no texto. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, era o contrário. Então, assim, tomem cuidado com isso, tá? Terminou o título, escolheu um título lindo, fácil, didático, fácil de compreender, você vai partir para o resumo, tá? O resumo, ele possui 5 partes, tá? Ele tem uma introduçãozinha de umas 2 linhas, que você vai colocar o tema da sua pesquisa. Logo abaixo vem o objetivo geral da sua pesquisa, depois a hipótese, depois as metodologias utilizadas, e você fecha o seu resumo com referencial teórico. Gente, um resumo de um projeto, ele tem que ter, no máximo, de 10 a 12 linhas. Então, assim, você vai ser muito conciso ao escrever essas 5 partes, tá? O resumo é como se você realmente resumisse o seu projeto de pesquisa em 12 linhas, tá? Você tem que ter essa capacidade de concisão. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem como é que faz, né, um resumo. E aí esse resumo aqui é no caso do projeto do Igor, né, de doutorado, que é o que a gente está vendo como exemplo até agora. Então, a introdução, você vai falar do tema da pesquisa, geral, né? Então, essa pesquisa pretende estudar as guerras civis ocorridas entre os generais César e Pompeu durante o período da República Romana. Aí vem o objetivo geral. Teremos como objetivo geral a investigação da influência dos boatos na determinação do triunfo cesariano, né, da vitória cesariana. A hipótese. Nossa hipótese é de que eles, né, os boatos, foram decisivos para a vitória porque facilitaram na conquista de apoio, na rendição de cidades e na aquisição de recursos. Aí vem a metodologia. A fim de comprovar tal hipótese, desenvolveremos uma pesquisa exploratória, descritiva e documental, tendo como universo os agentes transmissores de boatos. Os dados serão coletados da fonte histórica Bellocq-Willy, utilizando o instrumento metodológico da análise de conteúdo. Né? Lembrando que a análise de conteúdo é a busca de termos, busca de expressões. Né? Além disso, teremos como recorte temporal os anos de 49 e 48 a.C., período em que, de fato, ocorreu o conflito militar, né, as guerras civis. Finalmente, aí vem o referencial teórico. Finalmente, toda a pesquisa será realizada a partir do emprego de 3 conceitos: boatos, ação coletiva e memória social. Pronto, acabou, tá vendo? Você fez um resumo, sintetizou seu trabalho em poucas linhas, a pessoa lê isso e fala, gente, já entendi o que esse texto vai discutir. Pronto, já entendi toda a pesquisa. O que essa pessoa vai fazer? Tá tudo claro para mim. É isso, entendeu? A lógica do resumo é você ler o resumo e você entender o que a pessoa vai desenvolver na pesquisa dela. É isso, é para isso que serve um resumo, tá? Vocês viram que não é difícil de fazer e por isso que eu gosto de fazer no final, porque quando ele é feito no final, a sua hipótese já está pronta, sua metodologia já está pronta, os objetivos já estão prontos, já está tudo pronto.
Daí você só Ctrl+C, Ctrl+V e coloca. É muito mais simples, tá? Por isso que eu gosto de fazer no final. E aí, para fechar essa aula de hoje, né, a última parte é as palavras-chave, que eu também gosto de fazer no final. Na verdade, né, fica lá no início do projeto, mas eu gosto de fazer no final. Para que serve esse diabo dessa palavra-chave, né? Que ninguém entende para que isso serve. A palavra-chave, ela é uma ferramenta que ajuda os indexadores a encontrar as publicações relevantes. Então, por exemplo, se você entrar na página da Cielo, ou se você entrar no Google Acadêmico hoje e escrever a palavra boatos e guerras civis, escrever essas duas palavras, boatos e guerras civis, provavelmente vai aparecer a tese do Igor. Por quê? Porque essas são as palavras-chave da palavra da tese do Igor. A palavra-chave, ela serve para você encontrar determinado trabalho, determinada pesquisa na internet ou num banco de dados. Seja um banco de dados de um arquivo público ou seja um banco de dados de uma biblioteca. Então, é para isso que serve uma palavra-chave. Tá? Então, assim, a palavra-chave, ela precisa ser muito específica para o seu trabalho. Você precisa pensar na sua pesquisa e resumir a sua pesquisa em 4, 5 palavras. Você tem que pensar assim, gente, quando uma pessoa quiser encontrar o meu trabalho num indexador online ou numa biblioteca, que palavra que essa pessoa pode digitar que vai fazer ela encontrar meu texto? Que palavras que definem o meu texto? Que palavras que definem a minha pesquisa? Isso é a palavra-chave, tá? Oi. O Zé Reinaldo está perguntando se é comum usar gerúndio no resumo. Como assim? Não entendi. Erika, gerúndio é comum na construção do resumo? Ô Zé, tem como dar uma aperfeiçoada aí? Por favor. Cadê? Então, volta lá no resumo, por favor, no resumo da tese do Igor. Volta lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí, pronto. Ali em cima, teremos, desenvolveremos. Ah, sim, o verbo no plural, você está falando? Não tem que ser impessoal, aquela história toda. Tipo, é possível nesse sentido? Pesquisou-se, constatou-se, realizou-se, coisa assim. Bom, essa é uma boa pergunta. Veja só, como é um resumo, e é um resumo de um projeto, o projeto ele é uma intenção de pesquisa. Você ainda vai realizar aquela pesquisa. Então, como você ainda vai realizar a pesquisa, esse verbo, ele vem no futuro, né? Você vai desenvolver, você vai ter, você vai pesquisar. Então, teremos, desenvolveremos. Que o verbo ele tem que vir no futuro, porque você ainda não realizou, você vai fazer, tá? Uhum. Então, por ser um projeto, os verbos eles vêm no futuro, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, do impessoal que você falou. Isso vai muito de estilo de escrita, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tornar os meus textos mais pessoais possíveis, dentro da medida do possível que a academia me permite, né? Às vezes você não gosta, então você pode usar é possível, a pesquisa gerou, a pesquisa colaborou, né? Você pode tornar impessoal. Se você quiser, se esse for seu estilo de escrita, não é o meu caso. E terceira questão que eu queria destacar. O verbo ele está no plural, além dele estar no futuro, ele está no plural. Por quê? Porque uma pesquisa ela nunca é desenvolvida sozinha. Você sempre tem a colaboração de alguém, seja do seu orientador, seja de um outro professor, seja de um texto que você leu, de um amigo. Uma pesquisa ela nunca é feita sozinha, né? Você tem contribuições de vários tipos. Então, geralmente, para você fazer o projeto, para você fazer o TCC, você usa o verbo no plural, na primeira pessoa do plural. Então, é nós. Nós teremos, nós desenvolveremos, nós faremos. Tá? Por isso que esse verbo vem no plural, tá?
Aqui na Bahia, é muito comum as pessoas escreverem os projetos e escreverem os TCCs na primeira pessoa do singular. Eu. Então, eu farei, eu terei, eu desenvolverei, né? Inclusive, aqui na UFBA, na Federal da Bahia, é uma discussão muito potente essa, assim, muito pungente, que eles falam que o aluno ele precisa se apoderar do texto dele, né? Mas aí fica essa discussão de, vou colocar na primeira pessoa do singular, vou colocar na primeira pessoa do plural. Eu gosto de usar a primeira pessoa do plural, porque além de ser a norma mais aceita na academia, você nunca faz uma pesquisa sozinho. Então, primeira pessoa do plural sempre, nós. Respondi? Ok, Ana, obrigado. Hein? Aqui, desculpa, não é gerúndio, não, pelo amor de Deus. Ô, Igor, também, perdão, hein? Falha técnica. Aqui na pressa, aqui eu olhei e falei, teremos, desenvolveremos, tal, é gerúndio. Cara, É por isso que a gente não entendeu a pergunta. Não tem problema não, Zé, é normal. que meleca, acorda pra vida, rapaz. Mas o jeito que você falou, que você entendeu o que seria escrito, é o jeito que você escreve a conclusão. É uma boa... Realizou-se... Você entendeu? Aí você já fez aquilo. Vou frisar isso, que a conclusão do seu... No caso, assim, a conclusão do seu TCC, né? Porque projeto de pesquisa não tem conclusão. Como o projeto, ele mostra uma intenção que você tem de pesquisar, ele não tem conclusão. Você não fez a pesquisa ainda, né? Mas aí, quando você for escrever seu TCC, lá na conclusão do seu TCC, você já vai usar o verbo no passado. Você desenvolveu, você pesquisou, você analisou, porque a pesquisa ela já foi feita, você está concluindo ela. Na introdução do TCC, você usa o verbo no futuro, vou desenvolver. E na conclusão do TCC, você usa o verbo no passado. Né? Inclusive, tem até gente que brinca, tem professor que brinca que fala assim, que a conclusão ela é igual à introdução. Você só muda o tempo verbal. É só você pegar a introdução do TCC, jogar na conclusão, dar Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o tempo verbal do futuro para o passado, que já está pronto. Legal. Aqui, só uma curiosidade também. Quando você citou que o pessoal aí da Bahia usa o eu fiz, eu pesquisei e tal. Para uma publicação internacional, é aceito? Depende. Depende muito. A norma da revista. Porque, assim, normas de revista acadêmica internacional solicita que seja ou na terceira pessoa do singular, que aí é o impessoal que você disse, né? Ou na primeira pessoa do plural. Essa é a norma internacional das revistas. Então, assim, é muito difícil. O que eu já vi acontecer é do artigo ser aceito para apresentação em congresso. O artigo ele não é nem publicado nos anais do congresso. A pessoa ela vai lá no congresso e faz uma comunicação, faz uma fala, mas é difícil esse artigo ser publicado. Oi? Apresentação oral. Isso, apresentação oral. Mas de ser publicado é muito difícil, muito difícil. Valeu. Obrigadão. Nada. Bom, deixa eu... Acho que não tem mais nada para eu falar, não, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu só relembrar. Peraí, Igor, deixa eu voltar os slides aqui. Só para eu voltar lá nas partes do projeto e fechar, né? Aqui, ó. Então, só para a gente finalizar a aula, né? Nós vimos 13 partes do projeto, né? Título, orientador, resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, objetivo, referencial teórico, metodologia, referência bibliográfica, eu ainda vou dar uma aula sobre isso, como fazer, apêndice anexo, cronograma de execução e orçamento, tá? Pode parecer bastante coisa, e é bastante coisa, mas não é um bicho de 7 cabeças. É só vocês sentarem com calma, respirar fundo, que dá para fazer de boa. É uma coisa, eu acho que o projeto de pesquisa muito mecânico, assim, é bem tranquilo. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem usar aquele livro que o Igor mandou,
do Antônio Carlos Gil, que ele responde qualquer possível, eu acho, pelo menos, né? Que ele responde qualquer possível dúvida que vocês tiverem desses 13 aspectos aí. Ou vocês também podem perguntar para mim, né? Num futuro próximo aí de elaboração de projetos. É isso, deixa eu... Obrigada por vocês terem me aturado até aqui, já é a segunda noite, tá? E espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Então, pessoal, agora... Posso falar, Igor? Deixa eu só... Desculpa, perdão. Que isso, Desculpa, Maria, pode fica falar. tranquila. Não, é só para anunciar uma ordem aqui, mas você já pode ficar como a primeira, né? Como se você já tivesse Tá, levantado a mão. Já se tá bom, manifestou, tu já está obrigada. na fila. Então é o seguinte, gente, quem quiser falar com a Ana pelo som, igual a Maria vai falar, né? Levanta a mão aqui no Teams. Quem quiser fazer a pergunta pelo chat, já pode ir escrevendo que nesse meio tempo que o pessoal vai fazendo, eu já vou reunindo as perguntas, depois eu leio para a Ana. Então, Maria, pode começar, fique à vontade aí. Obrigada, Igor. Então, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você é muito metodológica mesmo, você sabe muito. Eu não sei se sou eu que sei pouco, mas é muita informação, aprendi muito, você sabe muito mesmo. Mas, por exemplo, quando você citou a questão da pesquisa do Igor, e você falou que sobre boatos e, você usou uma outra expressão, não sei o quê. O que seria boatos, por exemplo? Eu posso citar os boatos em qual parte da minha pesquisa? Pô, gente, é bom abrir o microfone para falar, né? O boato, Maria, ele entra no referencial teórico, né? O que isso quer dizer? Que você vai ler o conflito da Guerra Civil que ocorreu lá na República Romana sob a lente dos boatos, né? Assim, foi o que você falou comigo aquela hora, que você até me deu essa dica, né? Você me lembrou. Nós, como historiadores, a gente tem a função de trazer uma nova abordagem para os fenômenos históricos, né? E a nova abordagem do Igor foi tentar entender o conflito das guerras civis na República Romana a partir da lente, a partir do referencial teórico dos boatos, né? Então, você ler a sua fonte histórica, aquele fenômeno histórico, aquele evento histórico a partir de um boato, né? Então, como é que o boato ele vai influenciar no desenvolvimento desse evento histórico, né? Desse fato histórico da Guerra Civil, né? E aí, assim, vem a questão da coleta de dados que eu falei, né? O boato, basicamente... Igor, explica aí o que é um boato, que você explica melhor do que eu, por favor. Então... Você quer que eu explique o que é um boato? De forma breve e rápida. Então, o boato... É verdade, o boato ele é um fenômeno interacional que surge a partir da transmissão de notícias formuladas para a gente dar sentido ao mundo. Então, é algo da fake nossa... news. Não, na É verdade... mais ou menos um fake news. É um processo semelhante. O problema é que, assim, a Tá. fake news, ela é algo criado externo da interação humana, a externa interação humana, e é criado como uma mentira justamente para manipular a interação humana. É você dizer o seguinte: não vote naquele candidato porque aquele candidato produz mamadeiras de piroca. E eu não tô... Olha, parece ridículo falar isso, mas isso aconteceu no Brasil. Vocês sabem muito bem disso. As pessoas, elas sabem que não existe mamadeira de piroca, né? Quem está formulando essa fake news, mas ele cria essa fake news para pessoas que vão acreditar nessa fake news terem repulsa a determinado candidato. O boato é diferente. O boato é o seguinte: toda vez que eu estou vivendo a minha vida, andando na rua, etc. e tal,
e eu estou preocupado com alguma coisa, por exemplo, se eu estou numa guerra, eu estou na minha cidade, eu estou certamente preocupado com o exército que está andando perto da minha cidade, eu começo a perguntar para as pessoas se elas sabem de alguma notícia. Essas pessoas, elas vão falar, eu ouvi dizer que alguém disse que César está chegando, cara, meu primo disse que César tem um exército fabuloso. Essa interação humana, na tentativa de buscar notícias, elas podem ser falsas. Eu posso ter uma notícia falsa e passar para você, mas elas também podem ser verdadeiras. De certa forma, o boato é simplesmente especulativo. Ele pode ser tanto falso como ele pode ser verdadeiro. Mas é essa interação na tentativa de se informar. Então, numa guerra civil, todas as pessoas buscam informação. E quando você, ao se informar com um monte de gente, você entende que César vai ganhar a guerra, você começa a passar boatos, né, a interagir com as pessoas e dizer, olha, Sim, eu César vai entendi. chegar aqui e vai ganhar a guerra. Então é um fenômeno interacional. É diferente dessa fake news, que tem uma inteligência não tão inteligente assim, que é aquelas Entendi. montagens de Paint, aqui, mas é alguém Não, que tem... é para quem não é inteligente, né? Então, mas assim, é alguém que pensa, né, na maldade mesmo, formula aquilo na maldade e vai. Sim, Agora, um boato, você pode passar um boato. Eu passo boatos. O seu barbeiro, sua cabeleireira passa boatos. Pessoas normais fazem isso, porque isso faz parte da interação humana. entendi. Entendi. Obrigada, gente. Tá, e aí deixa eu só complementar a fala dela, que eu não... Então, assim, o boato, Maria, como ele é esse fenômeno, essa notícia, que pode ser verdadeira ou falsa, né? Você, como eu disse, você vai ler as guerras civis a partir dessa visão, desse óculos do boato, né? Dessas notícias que foram espalhadas durante a Guerra Civil. E aí, o que o Igor fez? Ele pegou o Belo Willy, que foi uma obra escrita pelo próprio Júlio César, pelo próprio general, e aí ele começou a ler essa fonte e a buscar nessa fonte notícias que estavam sendo espalhadas por pessoas, né? Assim, eu ouvi dizer que Júlio César está chegando, eu ouvi dizer que César está indo, eu ouvi dizer que César está vindo. O Igor começou a coletar essas informações que é sobre essa lente desse boato, entendeu? Entendi, sim, Ana, obrigada. É igual quando ocorre aqui, por exemplo, você falou que os documentos, os patrimônios estão nas mãos da igreja, igual aqui em São Gonçalo, está na mão do juiz. Eu fui lá fazer uma pesquisa para um trabalho do Igor aí, e assim, eles não têm pesquisa nenhuma, eles não têm informação nenhuma, pintaram a igreja de azul, sendo que o original da igreja é amarelo, e existe duas versões para a questão da igreja ser amarela. A questão é porque foi construída pelos escravos, e os escravos não tinham ouro, pintaram de amarelo. E a outra questão, existe uma música na Congada, que a Congada também é toda uma junta do patrimônio lá da igreja, e existe uma parte na letra que eles cantam na Congada, em que eles falam que Nossa Senhora do Rosário, ela não falava dia 13 de maio, ela deu a palavra onde eles, por um momento, eles acreditam que a santa seria a que conduziu esse acontecimento deles serem libertados, e os escravos mesmo julgavam que ela não falava, não era a santa, mas a Isabel, né, a princesa Isabel, entendeu? Entendi. Quando você fala que pintaram a igreja, meu coração até sangra. Essas coisas me matam. Sangra, eu vivo brigando com o pessoal daqui, com a burguesia daqui, porque o pessoal é tudo na ordem deles. Então, a gente, você sabe como é que é essa luta, né? Mas não desiste não, tá? Mais alguma pergunta, Igor? Então tá todo mundo sabendo tudo, coisa boa. Todo mundo entendeu tudo. Pronto, tá ótimo.
Isso que é bom. Deixa eu fechar o microfone aqui. Então, se todo mundo está satisfeito, nós também já atingimos o nosso horário aqui. Não sei se vocês têm aula na sequência, quem tiver aula aí na sequência, uma boa aula. Bem, eu sei que eu tenho. Eu gostaria de poder faltar, mas eu só podia quando eu era aluno, agora eu não posso mais, agora eu trabalho. Minha mãe manda eu ir para o trabalho. Antes era mais fácil faltar da escola. Eu lembro que não. Então, boa noite aí para vocês, boa noite a todos, boa noite a todas. Na semana que vem, somente lembrando, nós teremos a Semana da Consciência Negra, do curso de História, dos cursos, na verdade, de História e Pedagogia da UEM Campanha. Vocês só não estão sabendo ainda da programação porque depende do Márcio para a gente soltar essa programação. Assim que o Márcio soltar a programação, a gente passa para vocês. Mas ela vai ocorrer, já está tudo programado, só estamos esperando ele. Então, neste horário, na verdade, todos os primeiros horários, né, que seriam das 7 às 9, de segunda à sexta-feira da semana que vem, vocês terão atividades, alguns minicursos à tarde, para quem também tiver interesse. Todas as atividades serão certificadas, e vocês vão poder contar nessas horas de vocês. Ana, tem um pessoal aqui agradecendo. Já tirei, já abri. Desliga o microfone. Ah. Eu estou lendo aqui primeiro, senão vai ficar 2 microfones ligados. A Mariela tá brava aqui porque derrubaram uma igreja em Monsenhor. É engraçado, né? A cidade chama Monsenhor, é uma cidade com um nome católico, o povo tá derrubando igreja. Excelente o Brasil. Depois é o comunismo que destrói igrejas. O Leão, grande Leão, tá mandando uma boa noite aqui. Tainara também tá mandando uma boa noite. A Mariela parou de brigar, agora ela tá dizendo boa noite, obrigado pela aula. O Marco também, obrigado pela dedicação, tem sido muito proveitoso e esclarecedor. O Zé Reinaldo também, valeu, muito obrigado pelas dicas. O Guilherme também, muito obrigado, professora, me ajudou muitíssimo. A Júlia, boa noite, obrigado pela aula. A Caroline, boa noite para todos, valeu, Ana. E o Paulo, garoto propaganda da Wizard Campanha. É isso aí, Paulo, matrículas com ele, está dizendo boa noite. Agora você pode falar. Eu não tenho nada para falar, não. Eu só queria agradecer de novo a vocês a paciência por terem me escutado. Metodologia realmente tem muita, muita coisa. E olha que eu não toquei nem na superfície ainda. Então, se vocês precisarem de ajuda, tanto agora quanto no futuro, vocês podem contar comigo, viu? Estaremos aí sempre juntos. Boa noite para todos. Beijo. Então é isso, pessoal. Vou aqui parar a gravação.